Olá! Na aula de hoje eu quero falar sobre o segundo pilar de uma alfabetização bem-sucedida, é o vocabulário. Muitas pessoas acham que o vocabulário precisa ser desenvolvido só depois que a criança sabe ler e a leitura aumenta o vocabulário, né? Como eu já disse, isso é bem verdade, mas não necessariamente precisamos esperar que a criança aprenda a ler para que ela comece então a ter o seu vocabulário. Nós, seres humanos, somos dotados de uma habilidade impressionante para aprender. O nosso cérebro é como uma esponjinha e tudo aquilo que a gente vê ao longo do dia ou que a gente ouve, ele vai absorvendo. Os bebês já nascem com essa capacidade também de aprender. E os neurônios do bebê estão ali a todo vapor e aprendem muito mais e são muito mais sagazes para captar tudo que está ao seu redor. É nesta fase que você tem que começar a desenvolver o vocabulário do seu filho. Mesmo que ele ainda não aprendeu a falar, exatamente nessa fase. Mas por quê? Porque a habilidade de guardar as palavras, ela precede a habilidade de pronunciar as palavras. Então, mesmo que seu filho ainda não seja capaz de pronunciar todas as palavras que ele escuta, ele já possui a habilidade de guardar, de armazenar num lugarzinho lá especial, que fica bem guardadinho, para que quando ele aprender a pronunciar essa palavra, ele vá e busque essa memória que ele já guardou. É muito interessante e muitas pessoas não se utilizam dessa ferramenta fantástica que o nosso cérebro possui. E muitas vezes tratam, as crianças como bebês que não entendem as coisas. Os nossos bebês possuem essa capacidade de aprender. E nós precisamos utilizar essa capacidade que eles possuem de aprender para que a gente dê estímulos e ele armazene a quantidade infinita de palavras que ele já consegue armazenar, para que depois, lá na frente, ele só tenha que acessar essa memória que já foi produzida anteriormente. É por isso que é tão importante fazer a pronúncia correta das palavras desde muito cedo. Desde bebezinho, é bom que você já fale com o bebê como se ele realmente fosse um ser humano que está entendendo todas as coisas, né? Eu sempre tive o hábito de conversar com os meus bebês da maneira que eu converso com os adultos. É claro que às vezes a gente faz uma palhaçada, a gente muda o tom de voz, que eles amam e caem na gargalhada, porque essa mudança de som, da entonação, faz com que eles achem graça, porque eles ainda estão apurando ali os ouvidos e para eles tudo é novidade. Não tem problema você fazer essas palhaçadas, essa entonação de voz diferente, mas evite fazer a pronúncia errada, cortar as palavras, falar uma inicial só ali da palavra. Vamos pegar aqui um exemplo muito comum, que a gente faz com os bebês. Ah, neném quer água? Quer? Você quer água? Gente, não é água, é água. Ainda que a criança pronuncie posteriormente água, porque ele ainda não tem todas as partes desenvolvidas ali da dicção para falar corretamente, água, mas o cérebro dele vai entender que água que ele está pronunciando errado é a água que ele ouviu a pronúncia correta. Se você pronunciar errado, olha o estímulo que você está mandando. Você está criando um vocabulário pobre. Você está dando informações distorcidas que ao longo da vida aquela criança vai ter que reconstruir aquela informação para armazená-la novamente da forma correta. Então, desde bem pequenos, vamos nos acostumar a falar da maneira correta com as crianças, a pronunciar as palavras corretamente. Se for uma palavra nova para a criança, fala mais pausadamente para que ela entenda, né? E uma coisa legal, uma vez estávamos eu, meu esposo e meu filho indo para a casa de um conhecido e aí Pedro, que é bem falante, não parava de falar o tempo todo. Eu falei assim, meu filho,
Agora a mamãe quer que você fique calado. Já chega, já foi suficiente. E aí ele olhou assim e falou assim, mamãe, o que é isso? Eu falei, isso o que ele? É eficiente. Falou de um jeito lá errado. Eu falei, o que? Que eu não tinha entendido. Aí ele foi repetir meio distorcido de novo. Aí eu falei assim, suficiente. Aí ele, mamãe, o que é? É suficiente. Aí falou devagar, tentando falar certo. Eu repeti de novo, e aí ele falou da maneira correta, eu falei assim, suficiente, filho. Aí expliquei, né? Eu falei, é quando já deu, que já tá bom, já chega. Aí ele, tá. E aí o percurso ele foi, suficiente, 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 suficiente. E ficou repetindo bem baixinho a palavra suficiente. Ele devia ter uns 2 para 3 anos. Eu nunca ensinei ele a fazer isso, mas eu tenho o hábito de quando eu aprendo uma palavra nova, eu logo que possível aplico numa frase, mas eu não ensinei isso para o meu filho. E ele fez exatamente isso. A gente chegou na casa desses nossos amigos, ficamos lá por um tempo, e na hora que a gente foi embora, a gente, ao se despedir dos nossos amigos e voltar para o carro, ele falou assim, mamãe, já foi suficiente, né? Por isso que nós estamos indo embora. Não preciso dizer que eu, como mãe, fiquei toda inchada de pensar assim, que legal, ele aprendeu essa palavra hoje e aplicou essa palavra numa frase. E desde então eu percebo que todas as vezes que ele escuta uma palavra diferente, ele mesmo procura uma aplicação para essa frase. Bom, isso eu aprendi, né, com o meu filho, e aí quero deixar essa dica agora para vocês, né? À medida que os filhos forem crescendo e descobrindo palavras novas, perguntando o significado das palavras, ensine de uma maneira bem tranquila que ele consiga assimilar ao cotidiano dele. Não preocupe muito com o significado do dicionário. Se preocupe com aquilo que ele já tem a capacidade de entender e assimilar. E ajude-o a utilizar aquela palavra no cotidiano, na vivência dele ali, de uma maneira tranquila, sem forçar muito também. Se forem palavras absurdas, né, não precisa. Ele tinha mania, às vezes, de escutar a música, e aí a música, para dar uma certa cadência, às vezes corta, né, um pedaço das palavras, e aí ele vinha com cada palavra, que na verdade não existia, mas que era o pedaço da música que ele tinha escutado, para me perguntar o significado. Então isso é bom, as crianças têm curiosidade, nós precisamos utilizar essa curiosidade natural das crianças para enriquecer o vocabulário, para fazer com que elas entendam e assimilem novos significados e que esses significados passem a ter significado na vida delas. Talvez o meu filho seja curioso e o seu seja assim mais pacato, mais quietinho, que não se atente a isso. Então, fica aí a dica para você estimular e desenvolver esse hábito de conhecer palavras novas, de utilizar sinônimos, porque aí a criança vai percebendo, você fala a palavra e logo então fala o sinônimo para ela entender o que é. É legal também brincar com os antônimos, você vai brincando e a criança vai entendendo o que é e achando legal, divertido, né? Meu filho descobriu também, e aí a gente utiliza isso agora como uma brincadeira nossa, né? Homônimos, né? Que são aquelas palavras que têm a mesma escrita para significados diferentes. Com 5 anos ele já sabia o que era homônimo. Porque um dia ele virou para mim e falou assim, olha mãe, que legal, sabe box? Box pode ser de 2 formas. Box tem o box da gente tomar banho, mas também tem o box de luta. Não é legal? Eu falei, legal mesmo, filho. E olha só, você sabia que não é só com box que isso acontece? Que isso pode acontecer com outras palavras também? Ele, é mesmo, mãe? Eu falei, é. E aí falei umas 2 ou 3 para ele, que legal. Depois desse dia, virou uma brincadeira nossa achar homônimos. E aí a gente anda na rua e ele fala, olha mãe, lembrei de mais um, cinto. Cinto pode ser, né? Eu tô sentindo aqui alguma coisa, eu sinto isso. E pode ser o cinto da calça. Falei, que legal. E aí assim, a gente vai acrescentando o nosso vocabulário, né? Não estou dizendo que agora você vai ter que ensinar homônimos para o seu filho.
mas eu estou dizendo para você ensinar na curiosidade do seu filho e fazer com aquilo que tem relevância para ele seja algo gostoso e vire ali objeto de estudo para aumentar, para enriquecer o vocabulário, ok? Espero então que você coloque essas dicas em prática e que o vocabulário do seu filho seja bem rico, para a gente poder trabalhar essas palavras, essa quantidade maior de palavras que ele conhece, nas outras habilidades da alfabetização. Quanto mais palavras ele conhecer, melhor vai ser para ele aprender com que letra começa, com que palavra rima, e aí a gente terá uma infinidade de palavras para utilizar, para trabalhar nesse processo de alfabetização. Se o vocabulário dele for rico, será mais limitado, ele vai ter dificuldade porque ele não vai conhecer as palavras, então vai ser um pouco mais difícil, mais complexo trabalhar rima, trabalhar literação, trabalhar outras coisas que fazem parte do processo de alfabetização. Ok? Então fica aí a dica para desenvolver o vocabulário do seu filho. Espero que você coloque em prática e aumente aí ricamente o vocabulário dele, mesmo antes dele aprender a ler. Um grande abraço e até a próxima aula que eu vou falar sobre o alfabeto.